Alô pessoal, olha aí mais um vídeo com a apresentação do CBT 2600. Esse trator veio para nós já tem quase 1 ano e meio que está aqui com a gente, fazendo a restauração da parte estética dele, porque a parte mecânica de motor assim já veio pronta, né? Demos uma melhorada nele na parte de trambulador de câmbio, que estava remontando marcha, freio, damos uma catada geral no trator, assim, na mecânica por fora, interna não, mas por fora. E trabalhamos mesmo a parte estética porque ele estava desfigurado esse trator. Não tinha mais muito a ver com 2600 original mesmo, né? Então foi aquele trabalho mesmo em cima de manual, em cima do catálogo, vendo peça por peça como que era antes e tentar deixar ele o mais próximo possível como ele saiu de fábrica, né? E foi esse resultado que a gente alcançou desde pneu. E eu tentei trabalhar no desenho dos pneus, tá? Comprando pneu com o mesmo modelo, assim, com o mesmo desenho da época, né? As marcas não são a marca da época, tá? Porque na época talvez vinha com Goodyear ou Firestone, hoje a gente colocou outra marca, mas por procurar o mesmo desenho é que tivemos que fugir de marca, tá? Então você vê na parte traseira aqui, ó, conseguimos encontrar esse desenho. Se vocês for ver a propaganda antiga, vocês vão ver esse desenho aqui no pneu, ó, tá? Na dianteira também, certo? Do mais, procuramos fazer as pinturas também da maneira que era, que nem nesse caso aqui, ó. Eu fiz o filtro de ar cinza e o escapamento preto. Mas também já vi outros tratores CBT ao contrário, filtro de ar preto, escapamento cinza. Então não sei se na fábrica eles variavam conforme ia soltando de lote de peça, poderia acontecer isso. Mas eu preferi fazer o filtro de ar cinza para combinar com a grade dianteira cinza, tá? Colocamos o conjunto de peso na dianteira, que não tinha, ó, certo? Aqui tá com 10 pesos na dianteira, são uns pesos grandes, né? Também na parte de encanamento de bomba hidráulica aqui, ó, zincamos os encanamentos, tá? Deixamos como que a gente vê no manual mesmo, que vinha de fábrica, né? Procurei também zincar algumas pecinhas a mais aqui, ó, para dar um enfeite mais bonito no trator. Aproveitando que eu tô desse lado aqui, já vamos falando um pouco do trator, né? Para vocês conhecerem. Essa caixa lateral que você está vendo aqui, ó, com a escada, isso daqui tá embutido, mas é a caixa de ferramenta dele, tá? Aqui, ó, se você fosse trabalhar na roça, você poderia pôr suas ferramentas, macaco, calço, tudo aqui dentro, ó. Ela abre. Então vou fechar aqui. Deixa eu butuar ela com essa borboleta aqui, ó. Vamos ver se vocês estão vendo a borboleta. Borboleta 3/8, né? Ainda tá empapelado aqui, ó, porque eu quero entregar pro cliente sem risco nenhum nos pedais, tá? Por isso que tá empapelado. Vamos passando para esse lado aqui, ó. Peso na traseira, nós colocamos 3 pesos, tá? Porque com 3 pesos ele tá um pouquinho já fora do pneu, ó. Se vocês verem, ó, tá 1 peso fora do pneu. Se eu colocar mais, fica muito barrigudo, acaba enroscando, né? Também, ó, parafuso de rodas zincado, vocês estão vendo, ó, tanto de cá como de lá, tudo zincadinho, bonitinho. Aqui, ó, que é o que vem escrito, né? Para reapertar a porca, ó, diariamente a cada 5 horas durante as 100 primeiras horas de trabalho. Então, quer dizer, as primeiras 100 horas de serviço, 100 horas de trabalho, você teria que estar reapertando o cubo dele, porque o cubo é cônico, né? E come chaveta. Então, primeiras 100 horas de trabalho. Na parte traseira aqui, pessoal, esse modelo aqui, ó, já vinha com 2 pistões, diferente do 1105, né, que vinha com 1 pistão. Esse aqui já vem com 2 pistão, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 pistão. As barras de hidráulico é bruta mesmo. Todo mundo fala que CBT tinha fama de ser bruto, né, ó. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, dá 2 dedos de grossura a barra de hidráulico. A barra para puxar a carreta também é bruta, tá? Então, quer dizer, realmente era um trator pesado por si só, pela construção dele, né? Com tudo material pesado. Tem tomada de força hidráulica, tá? Tomada de força independente, tá aqui, ó. Isso aqui é acionado por uma bombinha, né? Tem um torquezinho dentro dela que prensa os pacotes. Aproveitando falar de hidráulico, né? Os freios também são hidráulicos, são por cilindros. Esse trator aqui, os freios dele
dois cilindros de freio que tem na parte superior dele aqui, ó. Não tem mais varão. Você pisa aqui, ó, aciona cilindro hidráulico, tá? Você aciona esse cilindro hidráulico e vai frear. Vai falar que colocou cilindro hidráulico, resolveu o problema? Não. Continua aquele freio que é mais uma parada mesmo, né? Você começa a abusar, logo as lonas dele vidra e dá problema. Para ficar bom tem que passar com o freio a disco, banha óleo na traseira, que aí resolve, né? Mas esse sistema aqui para terreno plano funciona normalmente. O painel dele também trabalhamos em cima do manual, tá? Tentando deixar o mais próximo possível de fábrica, com o posicionamento dos relógios nas posições certas, né? Também aqui no painel, ó, fiz o adesivo dele, ó, das marchas, tá? Que tem as marchas aí no painel e também aqui na alavanca de câmbio, ó. Vamos ver se a gente pega aqui. Deixa eu pôr a mão para fazer uma sombra aqui, ó. Atrapalhou um pouco. Bom, a tomada de força, aproveitando, a tomada de força ligada por esse botão aqui, ó. Ó, você liga e desliga a tomada de força por aqui. O banco dele também procuramos pôr um banco bem confortável. Vou me afastar um pouco para vocês verem aqui onde que o tratorista trabalha, ó. Ah, colocamos um banco bom mesmo. Isso eu vou falar para vocês, gente. Pelo menos o banco aqui, ó, de primeirona mesmo. Bom, outro detalhe, ó, que eu procurei estar acompanhando o manual e fazendo, ó, o plano de manutenção dele, ó. Fiz o adesivo também do plano de manutenção do 2600, tá? E coloquei na lateral aqui, ó. Ele também não tinha o freio de mão, tá? A gente pegou aqui, ó, o freio de mão da F1000. E você alonga a haste, é o mesmo freio, só que a haste é mais comprida, né? Então pegamos o freio de mão da F1000 aqui, ó, e fizemos o freio de mão estacionário dele. Até vou mostrar isso para vocês, que se alguém quiser fazer, vai conseguir fazer novamente. O que acontece, ó, o freio de mão da F1000, ele é curto, ele para aqui, ó, nessa distância aqui que eu tô com a mão, que vai dar mais ou menos um palmo, né? E aqui, ó, você tem que fazer uns 2 palmos de varão, por quê? Senão fica muito longe para o tratorista estar em cima do trator montado ali e alcançar lá embaixo. Por isso que você tem que levantar ele e trazer para essa altura aqui. Pessoal, na época esse trator já tinha regulagem de volante, tá? Vocês estão vendo isso aqui, ó. Aqui tá a hidrostática ou orbitrol, como quem quiser chamar, né? Aqui tá o volante de direção. E você solta essa borboleta aqui, ó. Ó, vamos ver se eu consigo pegar para vocês e fazer um movimento. Ó. Ó. A direção vai para trás e para frente. Você regula de acordo com a posição que você quer trabalhar, ó, tá? Você quer deixar bem lá na frente, o painel fica tudo livre aqui, ó. Ou você traz ela para trás e trava a borboleta aqui, ó. Encontra a posição desejada de trabalhar. Deixa eu apanhar nesse outro ponto aqui, ó, para mim ficar melhor nesse. Aí, ó. Você vai dando um toquinho. Por que você vai dando um toquinho? Para encontrar a furação aqui, ó, tá? Senão você aperta ela fora da furação, a hora que você puxar para trás vai dar um tranco no você. Bom, do mais é isso, ó. Vamos lá. Tá descendo, freio de mão, puxou, acelerador de mão, tá? Ó, desacelerou, acelerou. Chave de contato, acendeu as 2 lâmpadas ali. Botãozinho da partida é este aqui, ó. Para desligar o trator, então você usa o acelerador de mão. Você afasta todo o acelerador de mão, ó. Aí ele tira toda a aceleração da bomba injetora. O trator apaga, o trator morre, tá? Um detalhe interessante também é que o acelerador de mão vai servir depois para você ajustar a marcha lenta dele, senão o trator fica morrendo toda hora. Você tá vendo, ó? Você vai trabalhar no acelerador de pé. Se você trabalhar no acelerador de pé sem ajustar o acelerador de mão, quando você tira a aceleração, o trator morre. Para isso não acontecer, você ajusta o acelerador de mão aqui, ó, na marcha lenta.
Aí você pode acelerar e desacelerar o acelerador de pé, que o trator não morre, tá? Então serve para acelerar e serve para afogar também, beleza? Pessoal, eu acho que aqui está se encerrando. Queria mostrar mais algum detalhe, acaba esquecendo, acaba fugindo, né? Tipo aqui, ó, conseguimos o chicote original na cor amarela, tá? Isso foi um achado, né? Consegui o chicote, tá? Desde aqui dos paralama também, ó, conseguimos passar o chicote na cor amarela. Vamos ver se vocês conseguem ver ali, ó. Tá? Então foi coisa que eu fui insistindo e querendo deixar em ordem de qualquer maneira, né? Que mais? Eu tinha mostrado o decalque para vocês lá. Aqui também vai o decalque aqui, ó, para engraxar a embreagem, ó. Atenção, lubrificar diariamente a cada 10 horas esse pino, ó. Tá vendo o pino aqui, ó? Eu costumo engraxar isso aí com o trator funcionando. Põe o pé em cima da embreagem aqui, ó, e peço alguém para bombar a bomba de graxa lá, para que force no rolamento e a graxa entre por geral, né? Pelo visto aqui, ó, trata-se de um motor de 1984. Então provavelmente esse trator é 1984, né, ó, 9/6/84. É um motor Mercedes, o 352, né, que saiu também no 1113, né, ó. E é isso aí, gente, valeu, até mais. O caminhão deve estar chegando. Nossa, rapaz, falei do caminhão tá chegando e olha aí, ó, não é nada marcado assim, encenado, não é nada encenado, mas eu sabia que o caminhão ia chegar agora de manhã, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. O trator vai para Bahia, tá? Faz 2 anos mais ou menos, essa pessoa me procurou lá na AgriShow e falou comigo se eu fizesse esse trator CBT para ele, que é o primeiro trator que ele teve lá, que ele queria guardar de recordação, né? E eu topei o projeto e agora, todo esse tempo depois aí, ó, eu não sei se faz 2 anos, 1 ano e meio, eu até me perco, mas faz bastante tempo. E agora depois de todo esse tempo o trator tá pronto. E o caminhão chegando aqui, ó, que beleza, ó. Vamos pôr essa pranchona aqui, ó. Aí, pessoal, só complementando o vídeo aí, ó. Prontinho, o bichão carregado. Já vai amarrar aí pra seguir viagem, ó. Beleza.